Se alguém falou para você que não tem cura, que não tem jeito, que não tem solução, preste atenção na história da Tânia. Da Tânia. Tânia, né? Sim, senhor. Acertei, tá vendo? Ela vai contar para você como ela venceu aquilo que está te vencendo. Você que está me vendo aí agora e tem sido vítima da depressão, vítima do adoecimento mental, a sua mente está adoecida. Você está doente fisicamente por conta do seu emocional abalado. Você se tornou uma pessoa fraca, mesmo sendo tão forte, mesmo sendo tão capaz, você se tornou uma pessoa incapaz. E isso tem afetado você, sua vida, seu trabalho, sua família. Você não vê saída. Preste atenção na história dela, porque ela sofreu com esse problema que você está sofrendo 20 anos. 20, isso mesmo, 20 anos. E eu queria que você contasse pra gente o que desencadeou em você essa depressão. Qual foi o gatilho ou a situação que trouxe esse vazio para a sua vida? Pastor, na verdade, na época, né, eu era criança e eu não tinha noção que era depressão, na verdade. Né? A gente não sabia que era depressão, né? A gente não sabia que era esse o nome. Eu vim do interior, né, do interior de Goiás, com a minha família, com os meus pais, meus irmãos. Eu sou a mais nova de 4 irmãos homens e a gente veio para a Grande São Paulo. E a Grande São Paulo não é brincadeira, né? Para quem vem do interior, crianças mais inocentes. E aqui os meus pais, eles se separaram. No ano seguinte, eu tinha um irmão, tinha 19 anos, no quartel. Ele foi assassinado na rua de casa. E no ano seguinte, a minha mãe foi baleada, levou 6 tiros e perdeu o movimento dos 2 braços. Nisso, a família da minha mãe decidiu pegar nós, crianças ali, né, e levar para o interior de São Paulo. Eu tinha 13 anos e eu fiquei ali, não sabia muito bem o que estava acontecendo. E a minha mãe chegou, acho que quase um mês depois, naquela casa. E eu fiquei, assim, assustada, né, com a situação. Minha mãe estava com os 2 braços imobilizados. Eu fiquei cuidando da minha mãe. Então, eu fui tirada da escola, do convívio ali das crianças da minha idade, porque eu tinha que dar comida para minha mãe, dar água para minha mãe, levar minha mãe no banheiro. Então, eu não podia frequentar a escola, fazer outras coisas, porque eu tinha que cuidar dela, né? Qual era a sua idade nessa Tinha época? 13 anos. 13 anos. 13 anos. Quer dizer, uma criança com uma responsabilidade de um adulto. De uma adulta. Na época, a gente não tem muita noção, né? Mãe, a gente só tem que cuidar, tem que... E aí, eu fui tomada de uma grande tristeza, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu chorava muito, e eu tinha uma tristeza muito grande, uma dor, mas eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Eu achava que era por conta daquilo, né? Ah, as coisas estão piorando a cada ano, né? Então, era muito criança, eu não tinha noção do que estava acontecendo. E aí, a minha mãe ficou por algum tempo assim, então... Eu fiquei naquela situação dos 13 a mais ou menos os 15, 16 anos, sem convívio com ninguém da minha idade, dentro de casa, né, cuidando da minha mãe. E com 15 anos, a minha mãe, com o tempo, ela foi se recuperando, ela recuperou o movimento de um braço. E ali foi suficiente para mim. Eu falei, não, eu vou sumir daqui, porque eu senti uma angústia muito grande, uma dor de ficar ali dentro daquela casa 24 horas, todos os dias. Os dias eram iguais. Eu não tinha uma rotina de uma adolescente, né? Então, todos os dias era a mesma coisa, era a mesma coisa. E, então, quando eu estava quase para completar 16 anos, eu falei para minha mãe, eu vou embora. Eu não aguento mais. E eu lembro, assim, que a minha mãe chorava. Minha mãe é uma mulher muito firme, né? Uma grande mulher, e ela chorou. A primeira vez que eu vi a minha mãe chorando, assim, né? E a minha mãe chorou e eu peguei minhas coisas e fui para São Paulo. Fui viver a minha vida. Voltei para São Paulo, porque eu queria... Eu achava que se eu viesse para São Paulo, conviver com as minhas amigas, com as pessoas da minha idade, eu ia ter alegria de novo dentro de mim. Né? Então, eu tinha essa tristeza, eu falei, eu preciso voltar para a minha cidade, para os meus amigos, para eu voltar a ter essa felicidade. Voltei para São Paulo, vim morar com meu irmão e voltei para a escola, me senti totalmente perdida, porque eu já era uma menina ali de 16, mas a série que eu parei era para os de 13, né? Então, eu não consegui me recolocar na escola, eu fiquei perdida. O público ali não era o mesmo, né? 13 anos para 16, eu abandonei a escola, que eu não me encaixo. E aí eu comecei
Falei, então, para eu voltar a ter alegria, eu vou... Comecei para algumas festas, né, balada. Comecei a frequentar baladas, comecei a fumar, muito nova. Comecei a fumar. E eu ficava nessa. Eu ia para o interior, vinha para São Paulo, ia para festa no lugar. Então, tinha festa aqui em São Paulo, eu vinha para cá. Tinha festa no interior, eu ia para o interior. Eu ia aonde eu pudesse sentir um pouquinho de alegria. Existia um vazio em mim, e aonde eu achasse que eu podia encontrar um pouquinho de alegria, eu ia atrás. E aí eu fiquei, essa minha adolescência, sem nenhum tipo ali de lar. Essa questão de lar, de família, eu não tinha. Eu ficava um pouco na casa de um tio, na casa de um irmão, na casa de um parente, na casa de um, na casa de outro. Ficava assim. Né? Eu não tinha um lar, um acolhimento. Vivia assim. E aí eu fui morar com um irmão meu, e aí fiquei um tempo na casa dele. Ali na época a gente não tinha tecnologia assim, né? Então eu fiquei tempo sem falar com a minha mãe, um tempo sem falar, né, com os outros familiares. Fiquei ali, e ali eu vivi a minha vida, tinha 16 anos e eu era totalmente responsável por tudo. Porque às vezes meu irmão viajava, não voltava para casa e eu fiquei ali. E aí eu comecei a ter problemas, eu tinha medo. Eu sentia um medo muito grande. Então, eu não entrava para dentro de casa sozinha. Precisava de alguém, da companhia de alguém para entrar. Eu tinha medo de entrar dentro daquela casa. Eu tinha medo de dormir ali. Então, eu trocava o dia pela noite. À noite, eu ficava acordada, porque eu tinha medo. O sono vinha, mas o medo era maior. Então, eu ficava acordada e ficava sentada na calçada. Eu dormi algumas vezes na calçada de casa, porque eu tinha medo de entrar para dentro de casa. Estava sozinha. E aí... esse medo tomando conta de mim, mas eu não queria voltar para casa da minha mãe. Né? Minha mãe ali já estava na fé, né? Já estava na igreja, mas eu não queria voltar para lá, não. E aí a minha tia falou, não, vamos voltar, você está aqui sozinha. Eu pesei 43 quilos, pastor. Cheguei a pesar 43 quilos. E aí, não, minha tia me pegou e falou, não, você tem mãe, você vai para casa da sua mãe. Levou para o interior novamente, cheguei ali, eu falei, meu Deus, interior, né, tudo pacato, né, entre aspas, assim, pacato, e eu não posso ficar aqui. Não posso ficar aqui, porque aqui eu não vou sentir alegria nenhuma. Aqui eu não tenho para onde ir, né? Mas não tinha onde ficar, fiquei na minha mãe. Cheguei a me trancar no quarto, fiquei dias sem sair, sem tomar banho, sem trocar de roupa. Fiquei ali. Então, a adolescência ela foi marcada por isso, era altos e baixos. Não era constante, era entre altos e baixos. Assim, tinha depressão, tinha época que eu afundava mesmo na depressão, ficava mal, ficava dias sem sair do quarto, gostava do escuro, gostava da claridade, gostava mais da noite do que do dia. E daqui a pouco eu me preenchia com alguma coisa, um relacionamento, né? Me preenchia com alguma coisa ali, eu tinha a sensação de estar bem. Né? Quando acontecia alguma novidade, um emprego novo, né? Um namorado, algum acontecimento me trazia um tipo de felicidade, né? Tapava ali. Não preenchia. Não preenchia, mas, né, dava ali Maquiava. Caminho mais um pouco, né? Caminho mais um pouco. O tempo passou, me casei, né? Fiquei um tempo casada e fui vivendo. Tive meu filho. Depois que eu tive meu filho, eu engravidei novamente. Aí foi assim, do fundo, né? Porque foi fundo de poço. Minha gravidez eu não planejei e eu estava solteira. E aí eu falei, meu Deus, trabalho em salão, sempre trabalhei em salão grandes. Então, eu falei, meu Deus, e agora? Grávida, minha gravidez era de risco, então o salão me afastou. Eu falei, e agora? Fiquei dentro de casa, sozinha, com um filho de 7 anos e grávida do outro. Eu falei, agora a minha vida acabou, porque o que eu vou fazer com 2 filhos, sem um marido, né? Sem uma direção? O que eu vou fazer da minha vida? E eu lembro que quando eu estava com 7 meses de gravidez, eu falei, hoje, eu decidi, né? Como eu estava comentando, eu fui tomada por uma coragem muito grande. Falei, eu decidi. Amanhã eu vou comprar veneno
eu vou tomar e eu vou dar para o meu filho pequeno. Porque eu pensava assim, quem vai cuidar dele? Se eu morrer, quem vai cuidar dele? Então é melhor eu levar ele comigo. É melhor eu levar ele comigo, que ele vai estar bem. Então eu criei essa coragem, tomei essa decisão e eu vou fazer isso. Esse pensamento veio num momento de desespero. No momento de desespero, eu me vi ali grávida, né, sem um companheiro do lado, já tinha um filho pequeno. A minha profissão é um trabalho muito... ele é manual, né? Você trabalha, você está ali. Não é você não tem... Se você não trabalha, você não tem. Então, sem trabalho, grávida, filho pequeno. Na época, eu pagava aluguel. Não tinha casa própria. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, vou acabar com a minha vida. E aí, tomei essa decisão, não contei nada para ninguém. Embora eu tenha família, eu tenho bons irmãos, eu tenho uma boa mãe, mas essas coisas a gente não conta para a família, né? A gente não chega para falar. Primeiro que eu tinha preconceito, né? Depressão, imagina, né? Como assim? Falta de uma louça para lavar. Você achava que era frescura? Eu achava que era frescura, né? Até esse momento, eu não entendia muito bem. Eu não achava eu estou com depressão. Né? Eu tinha essa tristeza e uma certeza muito grande de que a minha vida ali acabou. Que não tinha como dar certo dali para frente. Como que ia dar certo dali para frente? Com 2 filhos, de 2 relacionamentos diferentes, quem vai me respeitar? Quem vai querer algo sério comigo? Como que vai ser? Não tem vida após isso. Então, era um cálculo que eu fazia na minha cabeça e era uma matemática exata. Não tem como ter vida depois disso. Minha vida acabou aqui. Né? E aí eu falei, eu vou resolver isso. Eu vou morrer, vou levar meu filho comigo, tá tudo certo. Vou resolver dessa forma. E eu tive força, eu tive essa coragem, fui tomada por essa coragem. E olha que eu sou medrosa. Mas naquele momento eu tive certeza, é isso que eu vou fazer. Amanhã vou na padaria, compro meu pãozinho, compro o meu veneno e vou fazer isso. Dormi, quando foi pela manhã, eu tinha um celular, na época tinha uma antena, e eu não sei porque, eu acho que eu liguei na rádio, não sei nem se foi sem querer, liguei na rádio e estava tendo uma pregação, né? E eu não sei o que foi pregado antes, mas no momento que eu liguei, foi pregado exatamente assim. Aquela mulher, quando foi jogada nos pés de Jesus, a Bíblia diz que ela foi pega em adultério. Então, cadê o homem? Jogaram só a mulher. Então, você, minha amiga que está aí, de repente você está se sentindo assim. Você foi usada e foi jogada fora. Mas lembre-se, não te jogaram em qualquer lugar. Te jogaram nos pés de Jesus. Pastor, aquilo me deu uma força. Aí eu lembro que o bispo falou assim, onde você estiver, põe a mão aí na sua cabeça. Coloquei a mão na cabeça, assim, meio sem saber o que estava acontecendo, eu só fiz. Ele fez uma oração e depois daquela oração aquele espírito, aquela vontade de morrer, passou. Passou e eu falei, agora eu estou bem. Né? Eu estou bem, recebi um fôlego. Né? É os altos e baixos. Recebi um fôlego ali, uma alegria ali. Né? Então, estou bem agora, para seguir. Né? E segui. Tive meu filho, isso se passou, tive meu filho. Depois que eu tive meu filho, aquela tristeza de novo tomou conta de mim. Eu olhava para aquela criança, eu não conseguia ter amor, nem ódio, nem nada. Eu tinha pena. Eu olhava e falava, coitada dessa criança, nem a mãe dele ama ele. Eu não tinha amor por ninguém, não tinha, né, não sentia nada. Você não tinha o que dar porque você estava vazia, eu não né? tinha, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de ter tido outro filho, eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu não amava aquela criança. Como assim a mãe dela não ama? Né? Como que você... Eu tinha vergonha de falar isso, eu tinha vergonha, então eu me isolava. Quanto mais o tempo passava, mais eu me afastava das pessoas, de amigos, ia me afastando, ia me isolando, ia ficando no meu mundo, né, da minha família, eu procurava ficar longe. Eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa, então não queria deixar transparecer as minhas dores, as minhas lutas, então eu ia me isolando, né, saindo de perto de todo mundo, trabalhava e eu me enfiei no trabalho. Eu vou trabalhar
e eu vou ter as minhas coisas e vou recuperar a minha dignidade, vou trabalhar e é isso que vai resolver a minha dor, né? E ok, tive meu filho. Com o passar do tempo, ele foi crescendo e eu não conseguia desenvolver sentimento pela criança. E fui indo. Com o passar do tempo, pastor, eu entrei numa crise de depressão assim tão grande que eu não conseguia ter alegria em mais nada. Eu lembro que a coisa mais básica que a pessoa faz é comer, se alimentar. Eu perdi o prazer da comida. Não tinha prazer de comer. Eu comia, eu lembro que eu falava isso até para algumas colegas de trabalho. Eu falava assim, eu como por obrigação. Eu como porque eu tenho que comer para ficar viva. Mas eu sentia raiva até da comida. Eu não gostava de comer, eu não tinha prazer em nada na vida. Então, eu me enfiei no trabalho, porque era muito difícil eu chegar em casa e eu me deparar com a realidade da minha vida. Sempre trabalhei em salão grande. Então, assim, eu entrava no salão e colocava uma máscara. Né? Eu atendia, tinha que estar sempre bem, sempre feliz, sempre maquiada, bem arrumada. Então, ali era o meu mundo, ali eu estava bem. Mas quando eu saía dali, que eu tinha que voltar para minha casa e olhar para a minha realidade, cuidar de 2 filhos, sozinha, aquilo me doía, aquilo me causava uma dor muito grande. Então, o que eu fazia? Eu chegava em casa e falava para as crianças, vamos dormir. Então, era isso, vamos dormir. Eu tinha tanto desprazer na minha vida, em estar com a minha vida, que eu sempre fui muito alérgica e o antialérgico ele me dava sono, né? Eu dava para as crianças, para aquelas crianças dormir. Dorme aí, para eu não ter que ficar ali, né? Me vendo, ver a realidade da minha vida, o que se tornou, aquilo me causava uma dor muito grande. E eu tomava também, para tentar dormir, porque aí dormindo eu não sentia dor. E era uma dor tão grande, pastor, que eu desejava perder um braço. Porque eu pensava assim, eu preferia uma dor física, porque aí você toma remédio e passa. Mas a dor da alma, ela é profunda e ela é quase tocável. Ela é muito grande. É a maior dor que eu já senti na minha vida. E não tem nada que alivie. Então, se eu tomasse algum remédio para dormir, era o único momento que eu não sentia ela. Então, eu tomava, dormia no outro dia, trabalho, chegava em casa, assim, fumava, né, um cigarro atrás do outro. Eu lembro que amigas fumantes minhas falavam assim, meu Deus, você fuma, hein? Você fuma. Fumava e aquele vazio e o tempo vai passando e você vai tendo ódio da sua vida, do que você fez com a sua vida. Eu pensava isso, o que eu fiz com a minha vida? Você vai começar tomando raiva daquilo que você... Meu Deus, como que eu fiz isso? Então, não tinha felicidade em momento nenhum. Não conseguia ser feliz em momento nenhum. E aí chegou uma fase que eu já não era tão jovem, né? Então, eu tinha 2 filhos, eu tinha responsabilidade desses 2 filhos. Então, eu já não era tão jovem para ficar me preenchendo em balada. Eu tinha que cuidar dessas 2 crianças. E aí você vai pegando raiva, porque aí eu não tinha mais nada que pudesse preencher esse vazio. Era só o trabalho. Então, eu trabalhava ali no trabalho. Quem me conhecia no trabalho jamais falaria que eu tinha depressão. Quem olhava para você, eu não imaginava que você era vazia, que queria tomar veneno, queria morrer. Não. Quem via você naquela situação ali, pensava, ela está muito bem de vida. Está muito feliz, né? Muito feliz, muito bem. Porque ali no salão, eu não tinha que olhar para a minha vida. Chegava no salão e a minha cabeça era ali. Você dava o seu melhor ali. Melhor ali. Você fazia o máximo de você ali. Mas quando você chegava em casa, só você sabe o que você passava. Só eu sei o que eu passei. Essa situação que você passou, tem muita gente que está te assistindo agora que está vivendo a mesma coisa. Você não está se identificando com a história dela? Você não está vendo que parece que ela está contando a tua vida? Pois é, ela sofreu 20 anos com tudo isso. Quanto mais felicidade ela buscava, quanto mais tentar preencher o vazio ela buscava, mais vazio ela encontrava, mais dor, mais sofrimento ela encontrava. Se você está aí agora e você está nessa situação também, coloca o telefone aí do Depressão Tem Cura. Liga aqui agora.
liga aqui agora ou envia uma mensagem para a gente nesse exato momento, porque nós vamos atender você. Há uma equipe aqui na Central do Atendimento pronta para receber a sua ligação, o seu pedido de ajuda. E não importa se você sofre com depressão há 2 anos, há 20 anos, há 10 anos, a vida toda. Se você quer ajuda, a cura existe. Tem jeito para você. Sabe por quê? Porque ela foi curada, né? Como é que você saiu dessa situação? Como é que você venceu tudo isso? Porque haja sofrimento, hein? Haja tristeza. Como é que você mudou isso? Então, pastor, o que me assustou foi a questão do pânico. Eu comecei a ter pânico de pessoas desconhecidas. Então, quando eu estava perto de pessoas que eu conhecia, que eu estava ok, estava tranquila. Mas quando chegava algum rosto desconhecido perto de mim, eu tinha medo. Então, uma vez eu tive esse receio, essa crise dentro do salão. Eu estava dentro do salão, chegou uma pessoa nova e eu me assustei, gritei. E aí a gerente veio me ajudar e tal, conversar comigo. E eu tinha vergonha de falar o que estava acontecendo, né? Já estava em crise, já tinha crise dentro de casa, já saía na rua sem destino, já pegava o carro e tentava, né, sair. E aí eu comecei a ter vergonha, porque eu falei assim, se eu falar para as pessoas, como que eu vou falar para as pessoas que eu estou com medo de gente? Então, se eu falar isso, as pessoas vão achar que eu estou ficando doida. Então, não vou falar para ninguém. E nessa altura do campeonato eu já estava casada e só foi aumentando, né? Comecei a ter medo de gente, comecei a sair na rua sem destino, tremendo, chorando. Meu esposo me pegava no meio da rua, me trazia de volta. Eu comecei a calcular. Quando eu for para trabalhar, eu pensava assim, eu quero sumir. Só que se eu pegar o carro e sumir, vão conseguir me rastrear se eu ficar sacando o dinheiro no caixa eletrônico. Então eu vou trabalhar. Era mente perturbada, né? Então eu pensava assim, olha, eu vou trabalhar, todos os dias eu vou sacar um valor e quando eu tiver um valor suficiente, físico, em espécie, eu vou sumir. Vou pegar esse carro e vou sumir, não vou dar endereço para ninguém, vou abandonar meus filhos, meu marido, vou sumir. E aí o meu irmão, ele sempre falava para mim, Tânia, você não precisa, porque eu sempre falava, não, eu preciso de um marido. Se tivesse um marido para me ajudar, essa situação estaria resolvida. Ele falava, Tânia, você não precisa de um marido. Você precisa de Deus. O seu vazio é do tamanho de Deus. É Ele que você precisa. Imagina. Ele tá, como que é? Fanático. Tudo para ele é a igreja que resolve. Imagina. Vou buscar ajuda. Preciso disso. E tive ali o meu casamento que eu achava que era isso que faltava. Aí até que meu irmão me convidou para ir passar o final de ano na casa dele. Ele falou, vem passar o final de ano em casa, só que, porém, antes você vai no culto, vai na igreja, porque eu só vou fazer uma recepção aqui em casa após o culto. Eu não tinha para onde ir, eu falei assim, não, também não vou ficar aqui, né? Meu esposo, vamos. Eu falei, não vou na igreja. Ele falou, vamos. Tá bom, vamos. Fui à igreja. Foi obrigada. Fui obrigada. Fui obrigada porque, pelo marido, o irmão ali, vamos. E eu fui. Chegando à igreja, era um final de ano, né, virada de final de ano. E eu fumava, né, tinha um vício do cigarro, não conseguia parar. Eu era extremamente nervosa, pastor. Extremamente nervosa no trânsito, nervosa. Eu cheguei na igreja, eu lembro que na hora de servir a Santa Ceia, o bispo falou assim, não importa quem você é, você chegou aqui hoje, mas você quer mudar de vida, você quer entregar a sua vida. Você vai pegar esse pão, você vai pegar esse suco de uva e você vai fazer um voto com Deus. Eu peguei ali, mas meio desconfiada, né? Fiquei ali. Faz um voto com Deus. Aí eu falei assim, meu Deus, se isso aqui é real, se isso aqui não é um pedaço de pão, é a tua carne mesmo, isso aqui não é um suco de uva, é o teu sangue, eu vou tomar e eu vou ter forças para viver a minha vida, eu vou ter forças para dizer não para o cigarro. Mas se isso aqui é só um suco de uva, um pedaço de pão, eu vou comer e vou sair daqui a mesma coisa. Tomei. Fui para a casa do meu irmão. E chegando lá, tinha algumas pessoas da igreja conversando. E a pessoa me convidou. Vamos no culto novamente, né? No domingo, na quarta, na sexta-feira. Imagina. Não, eu fui hoje porque
Naldo pediu para eu ir, então eu vou. Mas eu não quero participar, não quero frequentar a igreja, não quero ser um de vocês. Eu lembro que eu falei dessa forma, não quero ser um de vocês. Né? A gente se acha melhor, né? Como se... E aí ele falou, não, você não precisa querer, mas vai lá. E a gente começou a conversar e eu comecei a falar, né, para esse rapaz que estava lá, como que eu me sentia, como que eu estava dentro de mim, né? A dor que eu sentia, essa ferida que eu tinha dentro de mim. E aí esse rapaz falou para mim, olha, eu vou te passar o telefone de uma pessoa e ela vai te orientar. Eu falei, ok. E essa pessoa me ligou, no final da pandemia, ela me ligou e falou assim, Tânia, como que você tá? Eu falei, tô bem arrogante, né, bem ignorante, tô bem. Ela falou, eu queria te fazer um convite para vir na reunião. Eu falei, olha, não dá, eu tô com Covid. Tô com Covid, não dá para ir, não dá para sair de casa, não dá para fazer nada. Ela falou, tudo bem, vamos fazer um propósito. Tal. Ela fez um propósito ali, falou, eu falei, como que é esse propósito? Ela falou assim, jejum de palavras. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Ela falou, nada, fala nada. Você vai fazer uma oração, você vai ficar aí 3 horas sem falar nada e no final a gente se fala. Eu falei, tá bom, fiquei lá 3 horas sem falar nada. No final ela me liga, eu falei, e agora? Assim, bem, e aí ela falou assim, agora nada, agora é com Deus. Pastor, eu fiquei dentro de casa, porque realmente a gente estava no final da pandemia e realmente eu estava com Covid. Eu fiquei agoniada dentro de casa, e era uma quarta-feira. Eu fiquei agoniada e não, peguei o telefone, liguei para ela de novo, eu falei, escuta, onde que tem uma igreja aqui? Aí ela me deu o endereço, fui, peguei meu carro, fui. Eu lembro que eu sentei no 3º banco dos últimos, 3 horas da tarde, eu lembro que eu sentei ali. E ali o pastor estava fazendo uma oração e ele pregou sobre o homem que juntava em celeiros. Eu vou derrubar esses celeiros, vou construir novos e vou juntar, e na minha velhice eu vou descansar, né? E louco, hoje mesmo me pedirão a tua alma, o que tem preparado? Essa palavra veio para mim, porque eu era essa pessoa. Eu trabalhava muito, pastor, porque eu tentava sufocar minha dor no trabalho. Então eu trabalhava muito, eu juntava dinheiro, tinha dinheiro escondido, meu marido falava para ele numa conta escondida, falou comigo ali claramente. Eu falei, meu Deus, é minha alma. E ali eu vim entender que aquela dor era na minha alma. E ali o pastor falou, fecha os seus olhos. E ele falou uma palavra-chave. Ele começou a orar e ele falou assim, chama Deus de Pai. Aquilo me subiu uma raiva. Ele falou assim, fala para Deus que você o ama, chama Ele de Pai. E subiu aquela raiva. E eu comecei a chorar e falei assim, se o Senhor é meu Pai, o Senhor me adotou. Filha biológica eu não sou. Porque a minha infância foi toda marcada por perca. Quer dizer, ali naquela oração você conseguiu expor para Deus o que você sentia, tudo o que eu você sentia, carregava. que eu não conseguia falar para as pessoas. Eu não conseguia expor nem para o meu irmão, que estava sempre ali me acolhendo. Eu não conseguia falar para ninguém. Então eu falei, se o Senhor é meu Pai, então o que aconteceu na minha infância? Por que eu tive toda essa... O que eu te fiz para eu perder o meu pai tão cedo, né? Assim, no divórcio, né? Divorciou, se você ficar com a mãe, perde o pai, né? O que eu te fiz? Eu perdi o meu pai, eu perdi o meu irmão, eu quase perdi a minha mãe, eu perdi uma parte da minha adolescência, que eu demorei anos para recuperar, fiquei com um atraso ali imenso. O que eu te fiz? E se o Senhor é meu Pai, aonde o Senhor estava? E eu falei no mais profundo do meu ser, pastor, dentro de mim, a verdade, que eu estava engasgada ali, que eu precisava. Eu falei, então, o Senhor me adotou. E você não falou para ninguém a vida toda. Não falei para ninguém a vida toda. Você falou para Deus naquela oração. Eu falei, poxa, eu só perdi até hoje. E o final da minha vida, eu estou aqui. O que aconteceu depois dessa oração e como é que você está hoje? Depois dessa oração, pastor, eu senti como se Deus colocasse um espelho diante de mim. E ali Ele me mostrou quem eu era, né, a forma que eu conduzia. E ali eu tive uma alegria, foi instantâneo. A alegria, ela tomou conta de mim, que se alguém me visse, ia falar, realmente ela está doida, porque eu chorava e ria. Eu chorava e ria ao mesmo tempo.
E ali, Deus, é como se Ele falasse, você é minha filha. E ali eu me senti filha, nascida. Foi no meu primeiro dia. Porque, às vezes a gente tem uma ilusão que Deus trabalha com tempo, né? Precisa de um tempo, né? Se você chega na igreja, precisa de um tempo. Não precisa. Foi no primeiro dia. Hoje eu sempre falo para as pessoas, qual o segredo? Sinceridade. A verdade, a sinceridade, como você está se sentindo. Põe para fora, fala. Tem uma tristeza, meu Deus, eu estou cheia de tristeza. Estou cheia de amargura. Eu tenho raiva. Porque eu não, até então não sabia como falar com Deus. Até então isso parece até uma ofensa. Eu achei até que eu estava ofendendo. Mas era o que estava dentro de mim. Eu falei, pai, eu não acho. Né? Então, foi ali o que eu tinha dentro de mim. Eu coloquei para fora. E ele não te julgou, né? Não me julgou. Pelo contrário, Deus te aceitou do jeito que você chegou, da forma que você era e mudou a sua vida. Como é que você está hoje? Como é que é a Tainá hoje? Tainá, né? Tânia. Tânia, como é que está a Tânia hoje, agora, nesse momento? Nesse momento, a Tânia... a Tânia, só o fato da Tânia estar aqui, né? Porque não era nem para eu estar aqui. E hoje eu estou feliz, eu tenho meu casamento, sou feliz no meu casamento, tenho meus 2 filhos. Eu estou bem, eu tenho meu emprego, eu trabalho, eu sou feliz. Mas a minha prioridade, o mais importante para mim, não é os meus filhos, não é o meu casamento, não é o meu trabalho. O mais importante para mim é a presença que eu recebi naquele dia. Eu não abro mão. Eu costumo falar assim para Deus, eu não quero ter razão, eu não quero ter... Eu abro mão da minha razão, dos meus direitos, eu abro mão de tudo pela presença de Deus. Quer dizer, você encontrou a verdadeira paz. A verdadeira paz. O paz. que você não encontrou na adolescência, na fase adulta, no casamento, no filho, nas pessoas, você encontrou em Deus. No sucesso profissional. Pois é, em qualquer área que você buscava, você só encontrava o pior. Mas no lugar mais improvável que você nem queria ir, que foi na Igreja Universal. Na Igreja Universal. Ali você encontrou paz. Qual a mensagem que você dá para quem tem esse mesmo preconceito e também tem essa mesma dor? Porque tem pessoas nos assistindo agora que ela tem depressão e não assume que tem depressão, como você não assumia. Ela tem preconceito, ela acha que a gente não tem o que dar. Você tinha tudo isso. Fale com essa pessoa, o que ela precisa fazer? Olha, eu diria que o primeiro passo que você precisa entender é que eu acho que maior do que a dor de uma pessoa que tem depressão, eu acho que não existe nada maior do que isso. Então, enquanto você tiver preconceito com qualquer coisa, com a Igreja Universal, preconceito com vir à igreja, eu digo então que a sua dor é menor. No meu caso, a minha dor ela era maior do que o meu preconceito. Eu digo para você, larga tudo, seus amigos, sua família, o que for, porque quem você acha que vai te julgar, né? Porque eu tinha na minha cabeça também, aquela pessoa vai me julgar. Então, larga tudo e vai, porque essa pessoa ou isso que você pensa não tem nada para te dar, ela não tem nada para te entregar. A sua vida, ela depende de uma atitude sua. E como eu acabei de falar para o pastor, Deus não trabalha com tempo, Deus trabalha com entrega, com sinceridade. Então, tudo que está dentro de você, põe para fora. Por mais horrível que pareça ser diante das pessoas, Deus ele não vai te julgar. O julgamento ele é do homem. Isso não tem nada a ver com religião. Nós não estamos apresentando a você uma religião, uma igreja. Nós estamos apresentando para você a saída que você está buscando. A luz na escuridão que você está buscando. Hoje ela está curada da depressão. Hoje ela não tem mais desejo de morte, desejo de acabar com a vida. Por quê? Porque houve uma entrega. Ela entregou para o único que poderia resolver o problema dela. Que é o que você tem que fazer. Você tem que pegar essa dor que você tem na sua alma, esse sofrimento que você carrega e entregar. Um detalhe, você pagou quanto? Nada. De graça. De graça. Pois é. Ao contrário, eu recebi, né? Pois é. Eu achei que essas pessoas falam, pagar. Eu não tinha preconceito com isso não, tá, pastor? Eu não tinha preconceito de achar que eu tinha que pagar alguma coisa, não, porque a minha família era da igreja. Eu sabia que isso era ilusório. O meu problema com a igreja era porque assim, eu era muito apegada no meu irmão. E eu pensei assim, a igreja tomou meu irmão. Porque meu irmão era muito ativo na igreja, é muito ativo na igreja. Então, eu não tinha preconceito com isso. Até porque eu via na minha família os resultados. O meu preconceito era de... como assim? Eu pensava assim, os fracos precisam de uma religião. Quem é fraco vai buscar. Vai para a igreja. Eu sou fã, não preciso disso. Então, o meu preconceito
Não era referente a valor financeiro, não era isso. O meu preconceito era demonstrar fraqueza. E você era tão fraca, tão forte, que vivia em busca de coisas para tentar preencher aquela dor que você sentia. Para tentar preencher aquele vazio. Hoje você frequenta a Universal aonde? Qual é o endereço? Eu frequento na Rua Leonel dos Santos, número 10. Qual bairro? Jardim Padroeiro, Osasco. Jardim Padroeiro, em Osasco. Você que mora aí, você quiser conhecer mais da história da Tânia, você pode encontrá-la nessa quarta-feira ou nessa sexta-feira aí na Universal, porque é isso que Deus quer fazer na sua vida, mudar a sua história, preencher o seu vazio, e tudo isso de forma gratuita, você não precisa pagar nada. Tânia, eu agradeço a sua participação, muito obrigada, que Deus abençoe você e sua família. A gente vai a esse intervalo e eu já volto para fazer uma oração por todos vocês. 10 sintomas que caracterizam um dos principais males do século. Culpa, descontentamento geral, desesperança, agitação, automutilação, choro excessivo, irritabilidade, isolamento social, insônia, pensamentos suicidas. Estes são os sintomas da depressão. E se você identifica que possui um ou mais destes sintomas, é possível obter a cura. Saiba como, nesta sexta-feira, no Templo de Salomão ou em uma igreja universal mais próxima de você. Para endereços e horários, acesse universal.org/localizar. Você que sofre com um vazio na alma, está angustiado, depressivo ou sofrendo com insônia? Prepare-se, é momento de oração. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço em favor das pessoas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando nessa madrugada e que estão perdidas, meu Pai, sem rumo, sem direção. Elas acham que a vida dela acabou. Isso mesmo, há pessoas agora nos assistindo que pensam que a vida dela não tem mais saída, não tem solução. Mas é por elas que eu peço a Ti nessa madrugada. Venha, meu Pai, estender a Tua mão para tirar essa pessoa desse buraco. Agora mesmo, essa oração seja a Tua mão estendida para essa pessoa que está em casa sozinha, perdida, desesperada, aflita, e que ela venha ser livre desse mal, desse pensamento negativo, dessa ansiedade, dessa depressão, que através da fé, meu Pai, que nós cremos na Tua palavra, nós estamos aqui sobre a Tua palavra, pedimos ao Senhor que haja luz na mente dessas pessoas. E se há alguém agora aí pensando em acabar com tudo, se há alguém agora assistindo, que ligou a TV agora, que estava aí trocando de canal e parou, está recebendo essa oração, que esse mal seja arrancado já da mente dessa pessoa. E ela receba paz, ela receba vida, ânimo, que haja luz na vida dessas pessoas. Consagre essa água, meu Pai, que ao beber dessa água, essa pessoa seja abençoada poderosamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E se você crê, diga graças a Deus aí onde você está, porque Ele te livra de todo e qualquer mal, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, eu tenho certeza que o Espírito Santo atendeu e abençoou a sua vida. Tenho certeza que você que está aí me vendo, você está abençoado. Como ela também foi abençoada, a Tânia, né? Tânia foi abençoada, mudou de vida, você também tem a oportunidade de ser. Procure estar na Universal nessa quarta-feira ou nessa sexta-feira ou hoje, terça-feira. Venha buscar. Venha em paz, venha lutar pela sua alma, porque você tem valor. Tá certo? Deus abençoe a todos e até a próxima.